paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Queridos, há um tempo já, o Senhor vinha tocando no meu coração que eu precisava dar testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E esse vídeo, ele é o início, acredito eu, que de uma caminhada. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor tem feito grandes e lindas promessas ao meu coração, para a sua honra e glória, porque eu não sou nada, eu não mereço nada, mas o Senhor ele tem sido bom, misericordioso para comigo. E eu louvo a Deus, porque tamanho amor e misericórdia eu não encontro em outro. O meu Salvador, o meu santo eterno Pai, aquele que nos dá vida, que nos salva e que nos justifica de todo pecado e mal, queridos. Queridos, eu vou ler com vocês o Salmo 6, versículo 2, que diz assim: Tende misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Eu já estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Queridos, há alguns anos atrás na minha vida, eu passei por momentos muito difíceis, porque eu estava na casa do Senhor e mesmo conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, eu caí no pecado. E assim como o filho pródigo, eu saí da casa do Senhor e eu fui para o mundo, gastar tudo que o Senhor já havia me dado, eu fui gastar no mundo. E lá, queridos, quando você cai no pecado, você só vai afundando. Você não sente mais forças para se levantar, você não tem mais pessoas que te ajudem e você vai se afundando cada vez mais. Eu brinco assim que... eu falo, né? Que Satanás ele vem para roubar, para destruir e para matar. Porque ele, não que ele rouba, mas que ele faz você perder tudo que você tem. Como eu perdi amigos, eu fui perdendo a família, bens, eu fui perdendo muitas coisas, queridos, por causa do pecado. Eu aprendi a mentir e eu mentia muito. Eu me envolvi com muitas coisas erradas. E depois de tudo, aí eu fui entrando em depressão. Porque eu me afastei da casa do Senhor, porque eu não tinha mais coragem de ir para a igreja. Então eu não ia mais para a igreja. Eu tinha no momento 3 crianças pequenas, eu não tinha mais um companheiro e foi ficando tudo cada vez mais difícil. E eu ouvia as pessoas dizendo que para mim não tinha mais saída. Não tem mais jeito, não tem perdão, não pode mais estar na igreja. Eu ouvia de próprios, vamos dizer assim, irmãos, que para mim não tinha mais jeito, não adiantava mais. E eu não acreditava, não queria acreditar naquilo, aquilo me doía. Porque, como diz um louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não quer viver. E eu sentia saudade do meu pai. Eu sentia saudade dos cultos, da Santa Ceia. Eu sentia saudade de estar na casa do Senhor. Mas eu tinha medo, o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas diziam, né? Porque eu ouvia muitas coisas. Então eu tinha muito medo de voltar para a casa do Senhor. E quando eu ouvia alguma coisa mal de mim, ouvia tudo que eu fiz, eu chorava muito. Por isso que esse Salmo 6, o versículo 2, ele fala muito comigo. Porque ele diz quantas vezes a minha cama se molhava de lágrimas, de dor. Quantas madrugadas eu não conseguia dormir porque eu chorava de tristeza. Quantas vezes eu não conseguia me levantar para cuidar dos meus filhos, porque no meu coração, a minha alma doía demais. Eu tinha medo. Como que eu ia viver sem a presença do Senhor? Nem era por tudo que eu estava perdendo, mas era pela presença do Senhor. Era por medo de nunca mais ter o perdão do meu Deus, a salvação. Era por medo, por temor do Senhor, o que seria de mim? E aí eu me sentia tão mal, tão lixo, que muitas vezes eu pedia: Jesus, me leva, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor Jesus, de tudo que eu fiz e me leva daqui, Jesus. Porque, Deus, se não tem mais saída para minha vida, eu não quero mais viver, Jesus.
quero. Mas Jesus foi tão bom, misericordioso, que sempre acontecia alguma coisa. Algum irmão me mandava um louvor. Eu ouvia muito louvores na época. Gostava muito, até hoje. Os louvores, eles falam comigo. Os louvores me alegram. Em todos os momentos eu ouço muito louvor. E Deus, ele sempre fala no meu coração que ele habita no meio dos louvores, querido. Louve ao Senhor. Triste, alegre, nos momentos de tristeza eu me alegrava ouvindo louvor. Eu chorava e aquilo quebrantava o meu coração. Os salmos de Davi, quando ele estava arrependido, aquilo fervia na minha alma. Eu pedia perdão ao Senhor e eu não queria viver aquela vida. Eu queria voltar para a presença do Senhor. Queridos, eu ouvi muito dos irmãos que Deus não iria mais ouvir as minhas orações. Não adiantava eu ouvir, eu orar, porque eu estava no pecado, então Deus não ouviria as minhas orações. Mas eu orava nas madrugadas, entre choros, gemidos, eu orava. Eu falava, Senhor, eu não quero isso para minha vida, Jesus. Jesus, eu quero voltar para a tua presença, Senhor. Como que eu vou fazer, Jesus? E eu tenho certeza no meu coração que Deus, ele nunca me abandonou. Que Deus, ele também não queria aquilo para minha vida. Foi aí então, queridos, que eu resolvi voltar. Que eu busquei o meu pastor. Eu procurei o meu pastor e eu disse a ele, o que eu vou fazer, pastor? Eu quero voltar. O que eu faço? Eu não quero ficar nessa vida. Que nada tem sentido, que nada que eu posso fazer. Então ele me aconselhou a voltar. Volta para a casa do Senhor. E lá vai seguindo tudo que o pastor te disser para fazer. Volta para o caminho certo. E eu voltei. A cada culto o Senhor falava comigo. O Senhor me mandava profetas que falavam comigo. A palavra falava comigo, os louvores falavam comigo. Mas a ferida ainda era muito grande. Ainda a caminhada era grande e difícil, mas o Senhor sempre falava comigo. Ah, Jesus maravilhoso e santo. Jesus sempre falava comigo. Jesus me dizia palavras de amor, de ânimo, de cura. Naqueles momentos que o Senhor falava comigo, eu sentia que o processo ele estava se iniciando. Um processo de cura, um processo de transformação. Um processo de disciplina, porque não era fácil. Eu não poderia ficar do jeito que eu estava. Eu precisava mudar a cada dia. E o Pai, o Senhor Jesus, que nos ama, Ele nos disciplina. Ele nos corrige, queridos. Porque Ele não nos deixa do jeito que a gente está, no pecado. Porque o Espírito Santo, como me diziam lá atrás, Ele não habita no meio do pecado. O Espírito Santo quer nos dar santidade. Ele quer nos ajudar a ser melhor a cada dia. E para Ele fazer prodígio na nossa vida, a gente tem que melhorar. A gente tem que mudar muita coisa. E eu ainda tenho muita coisa para ser mudada, queridos. Eu ainda tenho muita coisa que o Senhor Espírito Santo de Deus, Ele tem que trabalhar na minha vida. Mas o Senhor, Ele tem tratado, Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem tratado comigo. O Senhor Jesus tem curado as feridas. O que tanto doía e me matava, Ele não dói mais. A vontade de morrer passou. Porque agora eu quero viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu quero exaltar o seu santo nome. Agora eu quero dizer para as pessoas que elas precisam sair do quarto. Eu quero dizer para as pessoas que têm depressão, as pessoas que querem morrer, que Jesus não quer isso. Que Jesus quer que nós nos levantemos, que nós nos coloquemos de joelhos para orar, para falar com Deus. Porque Deus, Ele nos ouve sim. Quando nós temos um coração quebrantado e sincero na sua presença, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ajuda, o Senhor manda anjos para que nos levantem. Por isso, você que está aí, triste, desamparado, você que fez tudo de errado, mas quer mudar, quer a presença do Senhor, ore ao Senhor e Ele te ouvirá.
ore ao Senhor, porque o Deus que me ama, que é misericordioso para comigo, Ele é para com você também.